Nosso convidado hoje, o ex-presidente da Loterge, Razenclever Lopes Cansado. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Prazer e honra minha estar contigo. Jornalista destacado aí na Baixada Fluminense, não apenas em Nova Iguaçu, e no estado do Rio de Janeiro, com longa experiência. Grandes serviços prestados no nosso meio de comunicação, levando informação, cultura, trazendo notícias de ponta e excelentes entrevistas. É uma honra e alegria estar aqui contigo, no Nova Onda em Pauta, que tanto sucesso tem feito, e também nesse estúdio maravilhoso. Obrigado. Vamos falar sobre jogo? Jogo legal. Pois é, a modernização e a regulamentação do setor de jogos. A tua opinião sobre este tema? Nós mostramos no Rio de Janeiro, nesses 3 anos e meio de gestão nossa, juntamente com o nosso governador Cláudio Castro, que é possível, sim, deixar de lado a discussão moralista que vem segurando a legalização dos jogos no Brasil há quase 4 décadas, no Congresso, e há 80 anos que completou essa semana que nós não temos os nossos cassinos no Brasil, e nós, além da discussão moral, trazemos para a mesa a discussão da legalização, da legalidade, da regulamentação e, sobretudo, a discussão social dos impactos sociais da legalização dos jogos. Sim. O jogo existe. E o jogo vai continuar existindo. O que nós precisamos é deixar de lado a hipocrisia e colocar na mesa, com coragem, com disrupção, o debate de como legalizar e transformar isso no impacto social para as nossas comunidades, para o nosso país. Ex-presidente, mas é o presidente... Não chamá-lo de presidente fica muito complicado, mas eu vou me esforçar. Tem um assunto aqui que eu quero aproveitar a tua presença aqui. Sim. Para falar sobre essa questão da legalização dos jogos. Muitos escândalos acontecem ainda nos resultados, nas apostas. Qual a tua opinião sobre a forma de conseguir detectar esses escândalos para dar credibilidade ao setor de apostas? Sim. Porque tem muita gente ainda que tem medo de apostar. Sim. O setor de jogos e apostas, ele é um setor considerado sensível em todo o mundo. Todas as apostas são criteriosamente rastreadas e fiscalizadas. Não é um mérito apenas do Brasil a tentativa de fraude e de manipulação de resultados. Sim. Nós temos casos recentes no futebol americano, no NBA, em todo o planeta. No Brasil temos casos tristes recentes envolvendo jogador que enverga a titularidade de uma camisa canarinho. Exatamente. O outro jogador que já era titular, e agora são 2, no maior clube de torcida do país. Então, o Brasil não é campeão apenas de futebol, mas temos essas manipulações em todas as séries. Recentemente foi preso em Portugal um brasileiro que estava morando em Dubai e que se auto-intitulava o rei do rebaixamento. Nossa. Batia no peito para dizer que ele era o rei do rebaixamento porque ele alugava os clubes, levava a sua comissão técnica, levava os seus jogadores para fraudar os resultados. E o Rio de Janeiro tem mostrado que isto é possível, sim, de combater, Luiz. Porque nós regulamentamos os jogos aqui, os jogos eletrônicos, há 3 anos no Rio de Janeiro. E regulamentamos em discussão e debate contínuo com as autoridades estaduais e nacionais, sobretudo do combate e coerção ao crime organizado. Porque o crime organizado ele está em todas as atividades econômicas do nosso país e ele não vai deixar de estar nos jogos. E nós somos o pioneiro, eu fui o pioneiro não apenas na regulamentação, mas eu fui o pioneiro a denunciar o crime organizado nos jogos online, nas bets no Brasil. Eu fui o primeiro a levar essas denúncias ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, levei essa denúncia ao Banco Central, acompanhado do governador Cláudio Castro, levamos as denúncias ao COAF, fui o primeiro a liderar esse combate. E que ainda é necessário porque a maior parte do nosso mercado ele está hoje ainda no offshore. Nós temos muito mais empresas no offshore do que regulamentadas, até porque parte da nossa regulação, da nossa legislação nacional, federal de regulação, ela inibe, no meu entendimento, ela inibe a legalização e ela favorece o mercado ilegal. Agora, desde que você faça, nós somos aqui no Rio, pioneiros no uso do reconhecimento facial.
Paguei o preço, eu, a Zenclever, apanhei na imprensa, apanhei dos players, porque eu trazia algo de tecnologia novo, mas que gerava um custo para as empresas. Mas eu já entendia, lá em 2022, que o reconhecimento facial da prova de vida era importante para nós realmente afastarmos a lavagem, combater a lavagem de dinheiro, não termos o menor de 18 anos apostando, que para mim, e eu defendo, e eu acredito, que o jogo é entretenimento para maior de 18 anos. Positivo. E combater também o CPF falso e inibir a entrada dos crimes organizados. Logo em seguida, eu fui pioneiro em implantar aqui na Loteg o pagamento de apostas e o pagamento de prêmios Pix no Pix. Desde a minha chegada, a Loteg só trabalha Pix no Pix. E o que isso quer dizer? Se você aposta numa casa legalizada pela Loteg, a sua chave Pix da aposta é a mesma que vai receber o prêmio. Então, a Loteg está dando aos órgãos de fiscalização, à Receita Federal, aos órgãos de correção, todo o rastreio do teu dinheiro, do rastreio do operador. E quem é que vai lavar o dinheiro apostando, botando no seu próprio CPF? A lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, é feito através de laranjas. É feito de CPFs inválidos, CPFs emprestados, alugados. Então, nós, nesse tempo que nós estamos na Loteg, e que eu encerrei a minha gestão na Loteg na última sexta-feira, nós não temos nenhum caso de lavagem de dinheiro, de denúncia no COAF. Nós não temos nenhuma operação do Ministério Público ou Polícia Federal nesses 3 anos e meio contra uma casa de aposta nossa. Pelo contrário, nós colaboramos espontaneamente com investigações de outros estados. Sim. Sempre que foram deflagradas operações policiais em diversos estados, do Amazônia ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, pequeno ou grande estado, a Loteg, eu fui atrás para colaborar, para fazer intercâmbio de informações e para robustecer também os nossos processos administrativos sancionatórios, porque nós somos os primeiros no Brasil, a conseguir uma decisão judicial no TRF1, obrigando em Brasília, obrigando a Anatel a suspender os sites irregulares no Rio de Janeiro para combater os bets irregulares, para combater essa manipulação. Há quanto tempo, presidente da Loteg? Eu assumi a Loteg 15 de julho de 2022. Sim. E entreguei o cargo para o período de desincompatibilização eleitoral na última sexta-feira à noite. A questão da faixa etária dos jogos bets, você percebe que é a geração mais jovem ou eu estou enganado? Nós temos... O meu filho, eu sou do tempo da geração do jogo daquele do apostador de rua. Sim, sim. Aquele que faz aquela... Do fezinha, JB. Da fezinha. Sim, da fezinha lá na rua. O meu filho já joga na Bet. Inclusive, essa semana deu uma paulada aí de 3 mil e pouco. Ótimo. Eu não concordo que é apenas dos jovens. Há uma migração de todas as faixas etárias para o online. A questão é que o jovem ele tem maior facilidade no celular, no manuseio, ele está mais familiarizado. Sim. Mas com o advento do Covid, com as pessoas e as famílias dentro de casa, sem opção de entretenimento, sem opção de lazer, todo mundo foi para o celular. E aí as bets ilegais e irregulares, na omissão do governo federal em regulamentar, as bets explodiram no Brasil. Nós chegando hoje, a gente já tem mais de 20 mil sites irregulares bloqueados no Brasil e temos outros 20 mil sites funcionando hoje no Brasil. E a fiscalização disso? Vocês conseguem fiscalizar isso? O Rio de Janeiro tem sido exemplar e eu tenho cobrado das autoridades, a união das loterias e do governo federal para combater o crime organizado que se instalou no mercado de jogos eletrônicos. E os jogos, seja as bets, seja outra modalidade de jogo, ele não é lugar de crime organizado, assim como o crime organizado não é local nenhum. Nós precisamos combater os meios de pagamento, combater esses que são o coração do crime organizado e o coração das bets ilegais é o meio de pagamento. E esse é muito fácil para as autoridades de fato enfrentarem, suspenderem as atividades, bloquear as atividades e punir os responsáveis. Nós precisamos de agilidade. Precisamos de uma união nacional para ter efetividade no combate e na punição, no bloqueio dos bens, no sequestro de bens, na devolução do dinheiro aos apostadores lesados, porque quem lesa o apostador é o jogo ilegal, é o jogo irregular, porque ele não tem compliance, ele não tem jogo responsável.
ele não tem certificação internacional, ele não tem ninguém a dar satisfação. Ele manipula para um enriquecimento ilícito. Praticamente um furto do dinheiro do apostador. Assim como acontece em alimentos falsificados, em alimentos adulterados. Exatamente. Botar no pacote lá que tem 1 quilo de alimento e entregar 900 gramas. Não é isso? É isso. Um combustível adulterado, todos os outros. Um medicamento adulterado, como a gente teve uma febre no Brasil uma época, aí você se lembra disso. São formas... Agora, Razenclever, me responde uma coisa aqui. Você hoje é pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Sim. É isso? Isto. Você, como deputado federal, vai ser a sua bandeira? Eu vou arduamente no Congresso Nacional trabalhar com o que há de melhor que eu tenho, nas minhas forças, no meu conhecimento técnico, para legalizar os jogos no Brasil. Mas legalizar com um detalhe. Todos os jogos? Todos os jogos. Esse jogo que eu falei, que eu me referi... Ele existe, por que não legalizar? Até quando nós vamos ser hipócritas? Esse jogo existe há 134 anos. Sim. E sabe por que ele é uma contravenção? Porque 134 anos atrás decidiu que os cassinos que funcionavam no Copacabana Palace, na Urca, na Serra, ele era jogo do branco e do rico. E o pobre, o negro, o quilombola, que a gente não tinha ainda, as favelas. Sim. Então, o que deixar ao preto, ao pobre e ao quilombola? Deixar o jogo que havia sido criado pelo Barão, para financiar a instalação do zoológico no Rio de Janeiro. Exatamente, é. Então tinha que deixar algo, porque aí a aposta era pequena, o prêmio era pequeno, e o negro não ia ganhar, não podia ganhar nem entrar no cassino, nem conviver com o branco. E aí ele teria que fazer o quê? Ele teria que estar limitado o seu prêmio, porque ele não ia comprar um cavalo novo, uma carruagem nova, botar tirar o adobo por um cimento na sua casa, comprar um fogão. Então, 2 perguntas, eu vou te cortar agora, porque Sim, isso é importante. À vontade. Você me perdoa. À vontade. Não estão na pauta essas perguntas agora. À vontade. Mas você, então, vai lutar para legalização do jogo do bicho e da abertura dos cassinos aqui no Brasil? Todos os jogos, os bingos, os jogos do azar, todos os jogos, porque o que nós precisamos é regulamentar com responsabilidade. A questão não é manter a hipocrisia do que já funciona, é não ter a coragem para enfrentar e criar regras. De que adianta nós alguns não legalizar e ser contra o que nós legalizamos agora dos VLTs e temos as máquinas de caça-níquel no fundo das padarias dos bares, escondidos atrás das caixas dos engradados de cerveja que não tem mais utilidade a não ser esconder as maquininhas, onde ele fica sujeito a alguma manipulação. Por que não trazer isso para frente do bar, para frente, criar estabelecimento próprio, dar luz a isso, dar fiscalização a isso, criar regra de fiscalização, regra de certificação internacional que nós já temos para esses softwares e nós gerarmos impostos. Aí vem um diferencial que eu vou defender em Brasília, no que eu fiz no Rio de Janeiro e deu certo. Nós vamos que toda a receita dos estados da União, dos jogos, ele tem que ser aplicado no social e no esporte e na cultura. Nós não precisamos de dinheiro de cassino para fazer asfalto, para fazer ponte, fazer viaduto. Tudo isso aí nós temos dinheiro de sobra. O que falta é combater a corrupção que tem no setor. Mas pegarmos o dinheiro dos jogos e fazer a diferença na vida das pessoas. Mudar as nossas favelas. Gerar emprego, gerar oportunidade, que é o que a gente fez nesses 3 anos no Rio e deu muito certo. É incontestável o reconhecimento ao nosso trabalho. Tanto é que você me permitindo dizer, que talvez até esteja na tua pauta ou não, mas 10 dias atrás, a LOTEG, a Loteria do Rio, é a primeira loteria do Brasil, da América do Sul, Latina e do Caribe, a ser convidada para ingressar na ONU. E eu estive lá na ONU Turismo, aceitei o convite, a LOTEG é membro da ONU Turismo. Por quê? Porque a ONU Turismo entende e apoia e aplaude o modelo do Rio de Janeiro como impulsionador no turismo. E é tão importante essa nossa filiação, Luiz, que no dia que nos foi feito o convite, nós aceitamos, foi feito a LOTEG mais uma empresa. Qual é essa empresa? A Embratur, agência que investe, que impulsiona e que
leva o nosso turismo lá no exterior. Então, a Loteg entrou na ONU Turismo na mesma data que a Embratur. Olha o peso disso. E por que isso? Uma chancela de que o que nós fizemos aqui é sério, é correto, é corajoso, é disruptivo. Como você disse agora há pouco, me desculpe aí, a Zencler, mas eu vou fazer uma pergunta que não está na pauta. Ou você é maior do que essa cadeira de jornalista, ou você não assume essa cadeira daqui. Você tem que ter coragem de trazer para a mesa a pergunta que quem está te ouvindo... É porque são assuntos que... Sim, assim mesmo sou eu, enquanto eu fui regulador, autoridade reguladora de jogos no estado do Rio de Janeiro, com liderança no Brasil, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta, claro, para a gente fechar essa pauta dos jogos. Existe uma cúpula que domina a contravenção no Rio de Janeiro. Como é que a União, como é que o Estado estabelecido vai legalizar esse tipo de jogo com essa turma aí? Vai existir uma conversa, uma gestão mista? Como é que vai funcionar essa questão? Luiz, na regulamentação de qualquer modalidade lotérica, primeiro lembrar que o Rio de Janeiro não cria, nenhum Estado pode criar modalidade. A Constituição diz que as modalidades de jogos de loteria são criadas pelo Congresso Nacional. Sim. Então, quem vai regulamentar cassino, quem vai regulamentar bingo, quem vai regulamentar bicho, quem vai regulamentar jogo de azar, não são os estados, é o Congresso Nacional, onde eu espero estar a partir de janeiro como pré-candidato que eu sou agora. Então, após a União criar os jogos, sim, o STF decidiu em 2018, em sessão paradigmática, que os estados podem, sim, regulamentar e explorar as atividades de jogos e loterias em concorrência com a União. Então, para isso você tem regras. Nós criamos aqui a regulamentação que nós fizemos de diversas modalidades, como a da aposta esportiva de cota fixa, a múltipla chance, prognóstico numérico, passivo, ativo, tudo isso nós regulamentamos com severidade. E quem vai explorar, ele tem que preencher uma série de requisitos. Sim. Dentre eles, o compliance para com a Loteg e o compliance da própria empresa. Ele tem que ter, entre outras coisas, a empresa tem que estar estabelecida com CNPJ, com KNAI adequado, com certidões negativas da Receita Federal, estadual, municipal e mais do que isso. Os seus gestores, nós fomos pioneiros aqui no Rio e todos os nossos, nós exigimos certidão negativa criminal em todas as comarcas do estado do Rio de Janeiro. Então, todos os nossos credenciados, todos que operam legalizados com a Loteg, ele preenche uma série de requisitos que faz como um filtro com uma barreira. E quem ultrapassa ali esses filtros é porque ele quer trabalhar legal, ele quer recolher imposto, ele quer cumprir regra. Se ele é contraventor, aí não cabe à Loteg fiscalizar a vida pregressa dele. Ele estando enquadrado dentro dos requisitos. Ele cumpriu com as regras. Sim. Se ele está condenado, ele não pode estar licenciado na Loteg. Se ele não tem todas as certidões negativas, ele não vem para a Loteg. Se ele não tem uma estrutura e mais os seus jogos. Nós somos os pioneiros no Brasil a exigir que os nossos operadores tenham certificados internacionais de reconhecimento internacional. Nós temos 8 laboratórios no planeta que fazem essa certificação. Esses laboratórios são respeitados no ecossistema do jogo. Eles dão a segurança para o Estado e dão a segurança para o apostador. Porque, enquanto presidente da Loteg, eu sempre regulamentei com o pensamento de proteger o Estado e proteger o apostador. Tanto é que, se você for no PROCON, nós não temos condenações da Loteg e de bets nossa nesses 3 anos e meio, pelo rigor que é aplicado. Agora, eu lhe pergunto, quem está na contravenção? Porque aquela modalidade de jogo não está legalizada. Foi dado a ele a oportunidade de trabalhar legal? Não acredito. Foi dado a ele a oportunidade de regulamentar? Nunca foi falado de uma forma tão ampla como a gente tem. Então nós temos que trazer para a mesa. Se você não tem
no puro jargão, se você não tem rabo preso, irmão, Sim. traga para a mesa. Não traz para a mesa quem tem rabo preso ou quem tem todos os interesses. Agora, me diz uma coisa aqui, o Hasenclever, presidente Loterge, na tua gestão aí, vocês fizeram um trabalho bacana na questão social, dentro das comunidades, cerca de 4.500% o crescimento em projetos dentro das comunidades. Sim. Cita um que seja a cereja do bolo, na tua opinião. Seja a menina dos olhos do Hasenclever. Apenas esclarecendo que nos 3 anos de gestão minha à frente da Loterge, nós aumentamos, nós potencializamos o investimento, não prometemos não, nós investimos em 2025 4.530%, que você mencionou agora, acima do que era investido até 2021. Nós crescemos no investimento no social e no esporte em 4.500% em 3 anos. E eu desafio outros cases como esse no Brasil. E mais importante, Luiz, não foi com superfaturamento, não foi com projeto fantasma, não foi com desvio de dinheiro, porque eu não respondo por nenhuma acusação em nenhum órgão de persecução, porque os nossos projetos existem. Porque assim como quando eu recebi o convite do governador para assumir a Loterge, eu assumi com o pedido do governador que eu devolvesse a Loterge para a sociedade. E como eu devolvo a Loterge para a sociedade? Para mim, o básico, investir cada centavo com paixão e com responsabilidade. Nós temos números aqui, né? Sim. Não sei se você pode acompanhar a tua pauta comigo. Aí você vai para o social, vamos para a cereja do bolo, vamos para o Lar Abrigo da Mulher. A Loterge já investiu mais de 10 milhões de reais no Lar Abrigo da Mulher. E eu não digo isso com orgulho, não. Eu digo isso com tristeza, eu digo com constrangimento. Em quais comunidades, você se recorda? Não são comunidades. É uma casa-abrigo que ela é chamada de lar secreto, porque a polícia, o órgão judiciário e a Loterge sabem onde ela está e o governo do Estado. Por que ela é secreto? Porque as mulheres que chegam lá, já chegam lá com a família despedaçada, ela com todos os tipos de agressão contra ela, sem documentos, sem dinheiro e muitas vezes até com mal com a roupa do corpo. E se essa casa esse lar não for secreto, nós vamos ter o risco de que os agressores cheguem lá, invadam, agridam ou matem essas mulheres. Como aconteceu agora esse final de semana no Espírito Santo, em Vitória, quando nós vimos o caso, um exemplo de que ele é policial rodoviário federal, responsável pela segurança das pessoas na rodovia, ele usou uma escada para entrar no apartamento, subiu na marquise, a mulher, a ex, que não queria, comandante da Guarda Municipal, Daisy, se não me engano, dormindo com 2 filhos, o pai no outro quarto, e a matou do lado dos filhos. Então, se você... Imagina se essa casa, abrigo da mulher, que nós temos no Rio, o endereço fosse público. Então, por isso que eu não te digo o local que ela está, porque eu estaria cometendo um crime, até uma improbidade administrativa. Mas é com vergonha que eu digo que foram precisos investir, a Loterge investir 10 milhões de reais lá. Por lá já passaram em torno de 2.000 mulheres vítimas de violência, acompanhadas de mais de 1.200 crianças. E lá as mulheres parem algumas crianças durante o ano, porque elas chegam lá agredidas no final da gestação. Então, essa casa ela é interligada com todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a mulher bate numa delegacia lá em tal lugar, lá em Campos, ela é direcionada para essa casa. Antes mesmo, se não tiver outra mais próxima, sim, ela não é única no estado, mas ela é referência. Porque, às vezes, até antes dela bater na delegacia, ela é amparada pela Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, outras forças, etapas, porque às vezes ela é socorrida dentro de casa, ela é socorrida no trânsito, porque hoje esses animais agressores de mulher, eles arrastam a mulher pelo cabelo, arrastam pelo carro, dependura ela na moto, então às vezes ela não tem nem condição física de chegar na delegacia. E aí nós temos esse violência contra as mulheres crescendo, que é uma vergonha, que o Estado tem que tirar dinheiro de outro setor, como a Loterge fez, colocar nesse setor, porque a sociedade e as famílias continuam fabricando animais criminosos, agressores de mulheres. E além do abrigo para a mulher, né, o lar do abrigo da mulher, creches em vários lugares. Eu vejo aqui, Complexo da Maré, tem creche, no Batã, em Realengo tem creche, Vila do João tem creche, Cidade de Deus tem creche, na CDD. Então, investiram, a Loterge também investiu em creches. E mais que creche, é um espaço de educação infantil. Nós temos, desde lá de 6 meses até
6 anos de idade. 6 meses. Nós temos hoje centenas e centenas de crianças que recebem todo o tratamento, todo o acolhimento de profissionais altamente qualificados de todas as áreas, psicológica, multidisciplinar, psicopedagogo, as pedagogas, as professoras, nutricionistas, que chegam a receber 5 refeições por dia, e ela recebe da sandalinha ou do sapatinho para calçar até o pente ou a escova de cabelo, passando pela pasta dental para aprender a escovar, pela escova dental, fraldas se for necessário, as profissionais da área assistente social para ir nas casas, nas residências, ver o que está acontecendo quando essas crianças estão faltando à aula. É um acolhimento integral para essas famílias e para essas crianças. Então, a gente oferece também suporte às famílias. A gente permite, então, que os pais ou responsáveis por essas crianças possam trabalhar com mais segurança, sabendo onde essas crianças estão, que é o tempo integral. Essas creches dentro de comunidades, elas já existiam e aí a Lotérgia chegou e investiu mais no valor, ou a Lotérgia criou Tem todos os casos, tem de todas as formas. O mais importante é que nessa nossa gestão, com o dinheiro do jogo legal, porque é importante dizer que a Lotérgia... Isso é importante. A Lotérgia tem tesouraria própria. Então, para que eu pudesse alavancar em mais de 4.000% o investimento no social, eu precisei regulamentar jogos, atrair os empresários, convencer os apostadores, gerar confiança no apostador, para daí a Lotérgia ter o seu arrecadação sobre isso. Porque a Lotérgia não investe com dinheiro vindo do Tesouro Estadual, sim. A Lotérgia não recebe dinheiro da Secretaria da Fazenda, não recebe dinheiro da CEPLAG, nós não temos nenhuma participação, seja em dinheiro de royalty, em dinheiro de ICMS, dinheiro de IPI, zero. Toda a receita da Lotérgia é com dinheiro do jogo legal. Por isso que eu acredito que a legalização dos jogos em Brasília pode sim impactar todo o país com os exemplos nossos. Vamos partir para o esporte agora, que eu sei que é uma das tuas grandes paixões. Sim. Você é advogado, né? Sou advogado por formação, advogo há algumas décadas. Tem filhos Tenho advogados? Tenho 2 filhos advogados, né? Que advogam, e eu tenho muito orgulho da minha profissão e uso também minha profissão para fazer justiça social. Casado há quanto tempo? Sou casado casado com a minha Sônia. Agora, em dia 5 de maio, a gente completa 42 anos de casados. Parabéns. Quantos filhos? Somos 3 filhos, uma de 40 anos, além de 36. Além da Olívia, netinha que fez Sim. 1 ano, quantos netos? A Olívia, que nós celebramos 1 ano agora essa semana, a minha princesa, minha netinha linda, e eu tenho mais 2 netos também fantásticos, incríveis. Eu tenho o Benício, de 5 anos, tenho o Lucas, que vai completar agora 2 anos, e a Olívia, de 1 ano. Estão todos morando em Brasília? Todos moram em Brasília, que eu vim de Brasília para o Lotérgia, sou mineiro de nascimento, radicado em Brasília. João Pinheiro, natural de João Pinheiro, no noroeste de Minas, na entrada para o norte de Minas ali, e uma cidade cortada pela 040, né, criada pelo presidente JK nos 50 anos em 5. Sou casado em João Pinheiro, meus filhos nasceram em Minas e formaram academicamente em Brasília, casaram em Brasília e meus netos estão em Brasília. Razenclever Lopes Cansado. Lopes Cansado vem de Portugal, né? Isso. Vem de Portugal. Você tem uma disposição danada. Eu não vou fazer trocadilho, não. Eu acho que a primeira entrevista que não fazem trocadilho. Eu não vou fazer. Vou fazer. Fico com uma vontade louca aqui de... Meu filho caçula, Razenclever Júnior, que trabalhou... As pautas estão tão sérias. Mas vamos lá. Sorrir faz bem. Faz bem, né? Mas vamos lá. De cansado você não tem nada. Obrigado. O Lopes Cansado vem de Portugal. O meu filho caçula, Razenclever Júnior, que é constitucionalista, com diversas formações, e ele coordenou o constitucional do ministro, ex-ministro Marco Aurélio, até a aposentadoria do ministro, e tem uma célebre julgamento no STF, na Suprema Corte, que o ministro Marco Aurélio, abrindo o voto dele, ele dizia, né, considerando os considerandos e as manifestações do meu filho, Razenclever Júnior, e ele disse, o Razenclever Lopes Cansado Júnior, que de cansado não tem nada. Isso foi dito pelo ministro Marco Aurélio ao vivo na TV Justiça, né? Então, a gente ouviu vários trocadilhos ao longo da vida, mas de cansado realmente não tem nada, porque eu só trabalho e faço naquilo que eu acredito, que eu tenho paixão. Aí me perguntam, o que você toma para ter essa disposição e essa energia? Eu falei, eu sou a disposição que vem de mim, do DNA que Deus me deu, dos meus pais, dos meus avós,
e, sobretudo, eu levanto Portugueses, cedo, né? português, para fazer o que eu amo. Os Lopes Cansado é o sobrenome da família minha paterna, do meu pai. Meu pai era o Manuel Lopes Cansado, meu avô Emílio Lopes Cansado, e assim por diante, família Lopes Cansado. Eu não carrego o sobrenome da minha mãe, que é Pereira Passos. Por coincidência, minha mãe, Pereira Passos, em Olha. Minas, com o sobrenome do maior, considerado o maior prefeito de todos os tempos na cidade do Rio de Janeiro, que é quem trouxe O DNA é bom. a infraestrutura para o Rio de Janeiro, o primeiro a falar em água tratada, em água encanada, em rede de esgoto, em pavimentação, foi o nosso prefeito, né, também Pereira Passos, que você tem até várias homenagens a ele aí na história Mas você do foi Rio. criado em João. Foi criado em João Pinheiro. A base do queijo Minas, Cara, o do queijo não podia. torresminho. Não me fala isso, vai dar água na boca, viu? É o que é o cafezinho quente, né? E aqueles trem lá, tudo aquele coisa trem bom boa, lá né? do café, do queijo da roça, o queijo caipira, o queijo mineiro, pão de queijo que não falta. Minha Olivia, com 1 ano, já está começando a botar o pão de queijo na boca, porque eu apresento pão de queijo meus netos antes de 1 ano de idade, tem que aprender. A pururuca, né? A leitoinha pururuca, Tem a pururuca, né? né? A pururuca, né? O feijão tutu, a couve, né? É as Como é que nossas foi o laços. menino Rasenclever lá em Minas? Fala um pouquinho pra Cara, gente. Vamos sair um pouquinho da pauta aqui, daqui a pouco a gente retorna. Eu comecei a trabalhar cedo, não por necessidade econômica, graças a Deus. Meu pai tinha uma boa situação econômica, e foi muito antes do ECA. Eu ouço dizer isso, porque senão meu pai, antes dos conselhos tutelares, senão meu pai e minha mãe teria trabalho. Mas meu pai sempre profetizou e sempre me disse que ele deixaria para todos os filhos dele aquilo que ladrão não carrega. Conhecimento? Conhecimento, Coragem, coragem. E aos meus 6 anos de idade, quando eu fui ser alfabetizado, naquela época eu falava pré-primário, meu pai me colocou, um dia me chega e fala que eu ia começar a trabalhar na oficina mecânica. Com 6 anos? Com 6 anos, do Lázaro Milton, que hoje está, você vê como são destino, hoje está vivo em Brasília. O meu primeiro patrão, aos 6 anos de idade, nós hoje somos casados com 2 irmãs. Olha que coincidência. Eu fui empregado dele em 1970. E eu casei com a irmã da mulher dele em 1984. E dali meu pai me levou para diversos empregos. Ele chegava em casa e dizia assim, olha, eu já conversei lá com o seu patrão, o Luiz Carlos, e você já aprendeu o que tinha que aprender lá, e agora você vai para outro ramo, e amanhã você vai começar lá a trabalhar, você vai começar a trabalhar lá com a diva do Egito, né? Que está aí conosco, né? Dando um exemplo, você amanhã vai trabalhar com a Cássia das Marias. Aí ele ia me colocando, e posto de gasolina, lavando o carro, e sem direito a salário, e a gente chamava de venda, de armazém, farmácia, em todos os setores, até chegar no escritório despachante, onde eu trabalhei com mais tempo, que eu me identifiquei com o serviço administrativo. Estudei muito, com boas notas, com bons colegas, respeitando os professores, e conciliei o trabalho, quem conhece a minha história sabe disso, conciliei o trabalho com a escola, e aos 16 anos eu abri meu primeiro CNPJ. Aos 16 anos, meu pai me emancipou com minha mãe. Naquela época, a maioridade do homem era 21, da mulher era 18. Sim. E eu tinha que ser emancipado para 2 coisas. Primeiro, para abrir minha primeira empresa, que eu queria abrir, não queria mais estar de empregado. E segundo, que eu queria ficar noivo e casar. E para casar abaixo de 21 anos, tinha que estar emancipado. Aí eu fui emancipado pelos meus pais e comecei, então, prematuramente essa vida aí, lá no interior de Minas. Prematuramente, isso está na minha cabeça aqui, porque você não fala do Rasenclever brincando, jogando bola de gude, rodando peão. O Rasenclever não teve uma infância Eu joguei futebol, normal? Eu nadei, né? Fui campeão de salão, fui campeão de campo, né? Lá, desde o Ozanã, quem estava assistindo aí vai lembrar, no Ozanã, que era o clube de futebol de campo, depois o Topinel e tantos outros times de salão que a gente fazia nas escolas, tudo isso lá. E na época, acho que sem internet, sem muita televisão em casa, tudo muito perto. Então, você sair do trabalho e 10 minutos estava em casa. Se entre o trabalho e a escola tivesse 2 horas de tempo, dava tempo de você jogar uma pelada, jogar um futebol, não é isso? E ir para a escola. E final de semana era o quê? Final de semana você estava em casa com família, ou em fazenda, ou nos clubes, nadando, jogando bola, porque você não estava no celular, né? Essa foi a tua vida. Você não estava no celular, você não estava de frente à televisão. Não existia isso. Você não estava, então você tinha tempo para conviver, para divertir. Família. Claro que por causa do trabalho eu não aprendi a soltar pipa. Eu não sei fazer uma pipa para os meus netos. Lá em Niterói é cafifa, tá, Ana Paula? É cafifa. Então, cafifa, fala raia, cafifa. Né? E bolinha de gude joguei muito pouco. Mas aos 8 anos eu tinha um certificado de datilógrafo que batia o recorde de datilografia. Na época eu tirei com 216 toques no minuto, que ninguém nunca tinha tirado isso na minha cidade. Então foi conciliando essa diversão com os amigos, com bons amigos que eu tenho até hoje, com os estudos, com o trabalho. Assim foi minha infância e minha adolescência.
Bem, Rasenclever, nós fizemos aí um tour, viemos de Portugal, Sim. passamos por Minas, Pão de Queijo, depois o Rasenclever veio para o Rio de Janeiro ou foi para Brasília? Brasília. Brasília primeiro. Foi que lugar Brasília, de Brasília? Brasília, eu sempre tive um pé em Brasília, até pela migração de familiares. Seus filhos cresceram em Brasília? Cresceram em Brasília. E aí eu estava em João Pinheiro e também com Brasília. E chegou o momento da minha filha mais velha precisar estudar, no ensino médio se preparar para as faculdades que não tinha na minha cidade. E aí eu tinha meus empresas, meus negócios em João Pinheiro, e aí eu também envolvimento com política local. E eu precisei, então, fui para Brasília. Primeiro ano eu fiquei sozinho, o segundo ano eu levei Isabela para o ensino médio, e no terceiro ano aí eu levei a Sônia com os outros 2 meninos pequenos, e eles todos se formaram em Brasília. Prestaram vestibular em Brasília, foram aprovados em Brasília, fizeram faculdade em Brasília, pós-graduação, outros cursos, fizeram intercâmbio, estudaram em outros países, os 3 estudaram no Canadá, a mais velha teve no Tribunal de Haia, e o Rasenclever Júnior, PhD na Noruega, estudaram todos fora, mas formação acadêmica de faculdade em Brasília. Rasenclever, lá atrás, acho que uns 10 minutos atrás, nós falamos que íamos entrar no assunto esporte, não entramos em esporte coisa nenhuma, agora nós vamos. Essa bola aqui, tá pegando bem a bola? Tá aqui, é da Adidas, né? Essa bola é da Copa de 78 e 82, né? Ela foi trazida pelo Adriano, que foi presidente da Suderj, que é nosso amigo. Queridíssimo Adriano César, abraço aí, um beijo para você, Adriano, parabéns pelo seu trabalho incansável em favor do esporte no estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Formidável. Que hoje está aqui em Nova Iguaçu, trabalha em Nova Iguaçu, mora aqui, mas o trabalho dele alcança todo o estado, sempre foi uma referência em todas as modalidades. Conhece todo mundo, é um incansável. Ele trouxe também essa réplica da taça, Júlio de Meio, e trouxe essa bola, rapaz. Pega a bola. É oficial da Copa de 26. Né? Esta é oficial da Copa do Mundo desse ano. É pesada ela, na tua opinião? Bem mais leve, né? O que tem vindo no salão e no campo. Essa é a bola oficial, ó. Então a bola hoje que tem uma velocidade maior, né? Dá melhor para os atacantes, para quem bate bem aí, aquelas curvas de Éder Aleixo, ou de Nelinho, ou mesmo aí de Éder Aleixo, todos esses que batia tão forte na bola aí, dá uma velocidade que fica difícil para o goleiro, né? Eu não vou perguntar qual o time que você torce, não, porque ficaria... Futebol do Rio de Janeiro. Minha torcida é pelo futebol do Rio de Janeiro, e por isso eu invejo. Rio de Janeiro Futebol Clube. Isso aí. Existe um clube com esse nome também, né? Me diz uma coisa, a Loteg sempre investiu muito dentro do esporte. Sim. E na cultura? Tá. Na cultura, nós investimos muito no esporte realmente no ano passado e deixamos o legado para 2026. E no final de 2025, nós começamos, então, o investimento na cultura, com eventos culturais, buscando parcerias com institutos e ONGs e associações de moradores nas favelas, nas comunidades, Sim. onde o dinheiro do jogo precisa de fato chegar. E iniciou-se, então, startou-se os primeiros projetos que certamente a Loteg dará continuidade, independente de quem assuma o governo do Estado na eleição indireta e depois na eleição direta, e vamos deixar esse legado também na cultura, porque é necessário. O agente cultural individual, ou seja, em coletivos, como é que ele faz para obter um patrocínio, um apoio da Loteg? Um site, como é que é o link? A Loteg, você apresenta o seu projeto, junto com a documentação de quem está organizando, Sim. que seja aí individual você vai ter individual ou não, dentro da lei e dentro da Mirosca aí, e nós não temos o patrocínio incentivado, porque como é recurso próprio da Loteg, não é projeto incentivado, é projeto próprio. É apresentar na Loteg e apresentar de fato. Na minha gestão, eu não tocava nenhum projeto sem ir lá no local do projeto. Todos os investimentos nossos, no começo do projeto, do processo, eu visitava todos, sempre quis conhecer a sede, o local do investimento, os professores, os alunos, os organizadores, ouvir, até para que os sonhos dele fossem o sonho meu e da Loteg, e as dores dele passassem a ser dores minhas e dores da Loteg. Esse foi o que eu fiz durante todo esse período. Dentro da cultura? Em todos os setores. Todos os setores. Qualquer investimento da Loteg, eu usava aquela frase que eu te disse no começo, que era investir com paixão e responsabilidade. Então, eu vir no local e me apaixonar pelo local, pelo povo e pelo projeto, pela qualidade do projeto, e ter a certeza de que aquele era o projeto adequado para aquela comunidade. Que aquele era o desejo não apenas do organizador,
mas da população, da sociedade em si. Agora, Rasenclever, dentro do esporte, uma pergunta que eu te faço. A Lotérgia, ela só investiu em futebol? Não. Futebol brasileiro, nível A? Não. Ou Cariocão, Flamengo? Ou também comunidades nós investimos, Série B? Nós investimos aí no surf, que é um esporte olímpico. E na primeira Olimpíada, o Brasil as medalhas do Brasil foram de atletas do Rio de Janeiro, reconhecidamente daqui, a força do surf. E nós apoiamos, juntamente com a Associação Brasileira da Indústria de Esporte de Prancha, da ABIEP, nós patrocinamos aí a formação de em torno de 120 alunos para o surf, utilizando como alvo jovens, mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade social, PCDs, e nós formamos alunos de Pavão, Pavãozinho, de Rocinha, e foram essas as comunidades alvos na época que Cantagalo, foram 120 daquele, o PPG, foram 120 alunos dali. Também patrocinamos o evento aqui na praia, lá na altura do PP, na Barra da Tijuca, do TAFC, que era, então, a última etapa do circuito de futevôlei do Brasil, de onde sairiam os campeões para representar o Brasil nos torneios, no torneio mundial em Dubai. Também estamos patrocinando o futsal, através do Magéense, da cidade de Magé, que é o único clube do estado do Rio de Janeiro para nos representar no Campeonato Brasileiro de Futsal desse ano. Você esteve em Magé recentemente? Tive em Magé, tive no futsal, tive no Jungle Fight, né? Tive lá para conhecer outros projetos lá, como Lidão. MMA, a Lotérgia está financiando? Sim, também? Está apoiando também? A Lotérgia, na nossa gestão, nós trouxemos de volta para o Rio de Janeiro o MMA. Eu digo que nós trouxemos que o MMA estava fora do Rio de Janeiro há 6 anos. E aqui é o berço do MMA, aqui é o berço do jiu-jitsu. O UFC existe hoje porque o nosso grande campeão, Walid, o único lutador que apagou todos os Gracie que o enfrentou nesse planeta, e ele levou para os Estados Unidos o desafio do jiu-jitsu enfrentar a luta livre. E aí nasceu o UFC, que é essa marca multimilionária em dólares, uma das marcas mais valiosas do mundo, e o MMA estava fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. E aqui é o berço. Um dia eu estava em São Paulo assistindo um Jungle Fight lá. Em São Paulo eu estava lá e, de repente, eu não conhecia a grade, não conhecia o card da noite. Era o Django do Milhão, maior prêmio pago a MMA na história do Brasil. Sim. E chegou na disputa do cinturão feminino. Para minha surpresa, quem estava disputando? Uma guerreira, uma lutadora de Itaboraí contra uma de Marechal Hermes. As duas aqui da região do Aquilo foi um tapa na minha cara. Como gestor público, arrecadando dinheiro para o esporte, os lutadores do Rio de Janeiro têm que sair do Rio de Janeiro para ir para os outros estados. Deixar de profissionalizar. Conversei com o governador, Cláudio Castro, com o nosso secretário da Casa Civil, Nicola Mittione, e nós decidimos, então, trazer de volta para o Rio, aliando o Jungle Fight a ações sociais, a projetos sociais, da onde tem o Dia da Lotérgia, e também geração de emprego. Em novembro fizemos o primeiro Jungle Fight no Rio Centro, onde nós profissionalizamos 9 lutadores. 3, né, em 2025. E esses 9 saíram de lá contratados. Em janeiro, quebramos mais um paradigma, fizemos um primeiro Jungle Fight dentro do BOP. Eu digo dentro, não foi na rua lateral, nem frente, nem foi dentro do BOP. Para celebrar o aniversário do BOP, que foi um espetáculo à parte. E aí, depois do BOP, nós fizemos o Jungle Fight no Velódromo, e agora, no último sábado, no projeto que eu deixei na Lotérgia de interiorização das lutas das artes marciais, nós realizamos em Magé, que foi um sucesso absoluto, que você vê as imagens na cobertura aí da TV Combate, da Sport TV, não tinha um local, as arquibancadas lotaram os ingressos, as cadeiras acabaram muito cedo os ingressos, estava lotadíssimo, e se você chegava lá fora ou chegava atrasado, dá para fazer um outro ginásio lá de fora. Você tinha mais pessoas querendo entrar que estavam lá dentro. Foi um espetáculo à parte este Magé no último final de semana. Essa tua ida a Magé, você também formalizou um apoio ou já estava formalizado esse apoio com o Magé Futsal, que vai disputar o brasileiro? Não, já estava formalizado, está formalizado,
com o Magé, que vai disputar, vai representar o estado do Rio de estado Janeiro. no E aí Campeonato Brasileiro, né? você tem atletas tanto de Magé quanto de outras cidades e do Rio de Janeiro. Porque o magéense contratou diversos outros. Sim, lá importante isso, junto com a Secretaria de Esporte, nós temos lá o maior de todos, o maior pivô de todos os tempos de futsal, que é o Wander Carioca, que está lá com a prática, outros ex-atletas que estão lá com o Geilton, que é o secretário municipal de esporte, e aí fazendo esse magéense. Até porque nós temos em Magé, não sei se você sabe disso, nós temos em Magé um ginásio de esportes que foi construído para abrigar a seleção brasileira. Que a seleção, nós tivemos as Copas do Mundo no Brasil e ela foi campeã aqui no Brasil. E aí esses atletas ficavam na Barra da Tijuca e treinavam lá nesse estádio, nesse ginásio de Magé. E esse ginásio agora abriga o magéense, e o magéense está sendo montado para realmente disputar e trazer o título para o Rio de Janeiro. E eu aproveito para convidar todos os fluminenses, todo o povo do Rio de Janeiro, para formar uma corrente única, porque muito mais que a Magé é o futsal carioca, é o nosso futsal. Inclusive, na semana passada, eu estive no Maracanã, na posse da nova diretoria da Federação Estadual de Futsal. E vale lembrar que a Federação de Futsal do Rio de Janeiro é a primeira federação do mundo. Quando foi criada a Federação de Futsal no Brasil, no Rio de Janeiro, não existia outra no planeta. Ela é considerada a pioneira, a primeira, o que traz a disrupção. E lá no Maracanã, que além de ser palco, onde foi a posse dessa nova diretoria, além de ser palco de duas históricas finais de Copa do Mundo, o Maracanã também foi palco de memoráveis esportes olímpicos e de conquista. E quando tivemos o futsal na Zona Sul também, no Campeonato Mundial, todo mundo sabe o que foi o resultado e a história que é o quão importante o futsal é para o Brasil. E tive lá antes mesmo da minha desincompatibilização da LOTES, deixando ali de público, formando essa cooperação com a Federação do Futsal do Rio, para nós levarmos o futsal do Rio a todos os municípios e fazermos de volta o futsal do Rio de Janeiro ser o mais forte e muito mais que o pioneiro, mas ser a referência no Brasil e no mundo, porque o Rio de Janeiro é berço de jogadores de futsal que vão para a Europa, você sabe disso, vão para a Europa, para os Estados Unidos, a Espanha. Sim. A história do futsal na Espanha é feita dos nossos jogadores aqui. Não teríamos o futsal na Espanha e na Itália, são os nossos jogadores. E é isso que eu busquei nesses 3 anos, mostrar que, volto lá, que o dinheiro do jogo legal tudo isso é possível. Conversado aqui foi em 3 anos? Em 3 anos. Em 3 anos. 3 anos de ousadia, de coragem e de disrupção. De muito trabalho. Você só deixou o cargo agora de presidente da LOTES porque você vem pré-candidato. Eu venho pré-candidato a deputado federal e nós temos o prazo de desincompatibilização legal, sim, que vai até o dia 4, o prazo final, o próximo dia 4. E na segunda-feira passada, a pedido foram exonerados a maioria dos secretários e gestores e ordenadores que são. Na presidência? Ficou a doutora Fabiola Esteves, que era a minha vice-presidente, que estava comigo na gestão, para ter uma continuidade de trabalho, para evitar qualquer disrupção, qualquer ruptura. E o mandato de quanto tempo dela? Nós não tem mandato, é um cargo de livre nomeação e exoneração do governo do Estado. Não é mandato Sim. como numa agência reguladora. Ainda não é, nós não temos agência reguladora do nosso setor no Brasil. Então, continuando esse contexto de pensamentos, essa união, essa convergência vai continuar. O trabalho vai continuar, os investimentos continuam. Eu não só torço. Isso é tão importante. Porque, além da minha torcida, eu acredito e eu confio que, mesmo após a minha deixada da presidência da LOTES, o legado que eu construí e deixei, a equipe está lá formada, tanto dos servidores comissionados quanto dos concursados, é de que esse legado não tem como mudar. Que a LOTES não sai mais dos braços do povo, a LOTES não sairá mais das comunidades, do esporte, da cultura, da segurança pública, do lazer. É muito importante. E a LOTES, com seus 84 anos de existência, ela voltou também ao seu lugar de destaque, como ela sempre foi. E é uma promessa tua, como deputado eleito pelo Rio de Janeiro, fiscalizar essa questão, ficar em cima? Diuturnamente. A obrigação legal
por lei, por decreto, que a Loteg tem de aplicar nesses eventos e que não vinha sendo aplicado, vinha sendo aplicado, eu estarei como agente fiscalizador, agente legislativo, não é só denunciando, é cobrando, mas eu tenho certeza que pode não precisar chegar a isso pelo caminho que foi construído. E a Loteg hoje ela é maior que disputas políticas partidárias. Quando eu cheguei à Loteg, que estava literalmente caindo nos pedaços, o hotel prédio, a estrutura física, com todo mundo desestimulado. Onde é a sede da Loteg? Na 7 de setembro, 170, num prédio emprestado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Nós trouxemos a Loteg para um patamar de liderança no país, de referência no país e fora. Hoje a Loteg é reconhecida no Brasil, na América do Sul, no Caribe, na América do Norte, na Europa. Todos os continentes hoje respeitam a Loteg, ouvem a Loteg e aplaudem os nossos trabalhos. Então, eu tenho certeza que isso foi construído um legado que está bem alicerçado, tem base e vai ficar de pé. E não é um vendaval de eleições que vai derrubar a casa que foi construída. Agora, deixa eu lhe perguntar, mais uma vez aqui, eu vou sair da pauta e entrar numa questão muito pessoal, tá? Roça Folia. Sim. A Loteg apoiou o carnaval da Rocinha, que é o bloco. Você desfilou no Roça Folia? Eu não desfilei no Roça Folia, mas eu estive lá, inclusive, com minha família, a maioria das noites, e nós fizemos 5 noites históricas de Roça Folia, lá na Rocinha, com mais de 10 mil pessoas por noite, mais um domingo de kids e mais uma corrida de rua no sábado. E movimentamos a Rocinha com músicos da Rocinha, com os ambulantes da Rocinha, com os abadás fabricados na Rocinha, com material plástico, os banners fabricados na Rocinha, e de fora da Rocinha veio a bebida enlatada ou engarrafada das indústrias. Sim. O restante foi de lá. A coxinha, o pastel, o cachorro-quente, é da Rocinha, o churrasquinho da Rocinha. Movimentamos a Rocinha, e esse foi um compromisso meu, exigido com a Associação dos Moradores da Rocinha, presidido com excelência pelo João Bosco, auxiliado pelo William, auxiliado pelo PP, auxiliado pelo Perninha, e a comunidade que abraça a Associação dos Moradores. Eu exigi que esses recursos fossem aplicados ali para movimentar a economia. E aí foi mais um exemplo de que o dinheiro arrecadado pelo Estado com o jogo legal, ele vem potencializar, ele vira um motor impulsionador das comunidades locais, com a característica de cada uma. A Rocinha é carnaval, outra comunidade é festa junina, outra é qualquer outra festa. Sim. Então, nós pegarmos essas características, não é entregar uma armadura, como foi entregue, como Saul entregou para Davi, devolveu, modelo, né? Um modelo. E um modelo que deu certo. E que deu certo. Com um valor investido baixíssimo, que é difícil acreditar que se fez aquilo. Por quê? Porque a associação trabalha de graça para o povo lá, como deve ser, colaborou com a Loteg. Um exemplo que nós fizemos, que nós podemos sim, com o dinheiro do jogo legal, não é fazer festa e carnaval, mas é muito mais que fazer festa e carnaval. Com o dinheiro do jogo legal, nós podemos sim impulsionar as economias das favelas de comunidade, gerar empregos nas favelas das comunidades e gerar qualificação profissional. Isso é um papel que nós temos do jogo. Essa é a essência do jogo. O jogo é entretenimento e o seu recurso tem que voltar para a comunidade. Essa é a essência maior do jogo no mundo inteiro e não poderia ser diferente aqui no Rio de Janeiro. Eu quero deixar meu abraço aqui. Tem muita gente da Rocinha que envia pautas para a gente aqui, que manda luz para o podcast. A Rocinha, além do carnaval, a Loteg, ela financiou também a questão do Natal. O Natal Luz não entrou dinheiro da Loteg. O Natal Encantado da Rocinha, também pioneiro nas comunidades, não entrou dinheiro público da Loteg. O que nós fizemos? Nós apoiamos, porque estava chegando a última hora. Sim. Aí a associação me procurou, que estava tendo um entrave lá, que era dinheiro incentivado. Sim. Da Secretaria de Cultura, Secretaria da Fazenda e os privados empreendedores. E a Loteg entrou como órgão de união, de quebrar barreira, de superar os obstáculos, ajudar a Rocinha na documentação. Sim. E tornar viável. Lá foi um trabalho que, inclusive, recebi um troféu, uma placa de homenagem. Na abertura do Natal, eu estava no evento fora do Rio, montar um telão para que eu pudesse entrar ao vivo para eles me agradecerem. Fui representado pela nossa chefe de gabinete, Nassib, que recebeu, o doutor Nassib recebeu essa homenagem,
pública lá do que nós fizemos e não teve dinheiro da Lotege lá. Mas, nós, segundo a própria associação diz os moradores, sem a Lotege não teria tido o Natal. Então, não é só dinheiro que faz as coisas acontecer. É vontade, é compromisso. A gente, quando está de fora, que não conhece esses assuntos todos, a Lotege a gente imagina só ligada à loteria esportiva, né? É muito mais que Lotege, isso. Cara, ela apoia a mulher agredida, ela apoia a criança na creche, ela apoia o MMA, ela apoia o futsal, ela apoia o carnaval, é o Natal. Luiz, o maior prêmio que a Lotege paga não é dinheiro. O maior prêmio que a Lotege paga é o impacto e a transformação de vidas no nosso estado. Esse é o maior prêmio que a gente paga. É nas pessoas, é no ser humano. Não é o dinheiro que chega para ninguém. Rasencleve, a Lotege tem um peso enorme. Tem um nome Lotege, tem muito peso. Mas eu vou te afirmar uma coisa, tá? Não é achismo, não, é afirmação. O peso Rasenclever está num nível altíssimo aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. Parabéns, Obrigado. de coração. Obrigado. Eu gosto muito de reverenciar as pessoas que valem a pena a gente reverenciar. E assim como minha parceira de projeto aqui, a Cássia das Marias, e você não vai me perguntar por que Cássia das Marias? Sim, vamos. A Cássia das Marias, que nas redes sociais é chamada até de Rainha do Nilo. Olha só o peso. Rainha do Nilo. É as mensagens que ela já é acordada agora, pelo chat GPT assim, bom dia, Rainha do Nilo. Bom dia, Rainha do Nilo. Bom dia, diva do Egito. Ela chega para comer um x-tudão na praça do Cosmorama. E aí fala assim, essa moça, essa é a mãe das Marias. É a mãe das Onde ela vai é a mãe das Marias. E por que então que ela aí virou a Cássia das Marias. Por causa das filhas. Por causa da Maria Eduarda e Maria Júlia, é isso? Maria Eduarda e Maria Júlia. Meu beijo aí. Ela só balança a cabeça. Não conhecia ainda a Maria Eduarda e não conhecia a Maria Júlia. Espero ter essa oportunidade de conhecê-las. Elas estão te assistindo. Né? Um beijo aí, Maria Eduarda. Um beijo no coração aí, Maria Júlia. Vocês, filhas aí da mãe que leva o nome de vocês aí já no sobrenome, né? E essa brincadeira, os internautas de reconhecimento, mas não é só, é o talento dela que faz a diferença. É um talento. Essa dupla perfeita aqui, que é ela e o Luiz Carlos, né? Luiz Cláudio. Essa dupla que, desculpa, essa dupla que faz a diferença. Tem o Mário Calisto, que é o comandante aqui do estúdio. É o trio. Né? Ele está nos bastidores ali. Quero mandar um abraço para a tua assessora, que está te acompanhando hoje na comunicação, Ana Paula Vilela. Ela que é de Niterói. Niterói, que... O dia que terra boa, Niterói, hein? O que você tem para falar sobre Niterói? Manda um alô para essa galera aí de Niterói. Niterói, até eu fui questionado quando eu disse que Niterói é a capital do interior do Rio de Janeiro. Eu não falei isso pejorativamente, eu falei reconhecendo a importância de Niterói para o Estado. Sim. E Niterói, além das belas praias, do mar, dos esportes, além do que nós temos lá da área de turismo, que é muito forte, né? É verdade. Do que nós temos posto lá em Niterói. Mas nós temos um povo ali em Niterói. Atrás da cidade tem um povo maravilhoso, trabalhador, povo que gera emprego, um povo guerreiros, solidários. Recebem como ninguém, né? Que levanta madrugada, a maioria levanta pela madrugada para passar a sua roupa, fazer a sua marmita, deixar comida pronta para os filhos e ir para a guerra. Ir para a guerra, ir para a boa guerra. E é um povo que tem o meu respeito, que tem meu carinho, minha admiração. E sempre que eu posso, eu estou ali em Niterói. Seja nas ruas, seja em igrejas, na praia, nos amigos. Eu gosto muito daquela região. Seja lá na quadra da Viradouro. Estou sempre por lá. Eu pegava barca com meu filho, as barcas aqui. Meu filho trabalhava na Alerj. Aí eu ia para o Rio, esperava meu filho sair da Alerj. Ele trabalhava na área da cultura lá. Nós pegávamos a barca, íamos para Niterói, para tomar cerveja lá em Niterói. Aí ficávamos ali, tomando cerveja com os amigos, depois pegávamos a barca de volta e voltávamos para a Baixada Fluminense. E assim, é lindo, né? O orgulho das pessoas de Niterói. O orgulho que elas sentem, que elas carreguem de nascerem lá. É verdade. Ou de morarem lá, vindas de outras cidades ou até de outros estados. Fazem né? muita questão de dizer, sou de Niterói. Bate no peito, sou de Niterói. E não tem nada do lado de cada ponte que os atraia para vir morar e deixar Niterói, de forma nenhuma. Não troca o Niterói por nada. É digno de aplauso o amor do povo de Niterói pela cidade, o orgulho que eles carregam no peito. Isso faz a diferença em qualquer cidade. Você, ainda falando sobre aquela região de Niterói, né? Sim. Maricá fica muito próximo dali. Uhum. Você esteve em Maricá recentemente. Estive. Você esteve numa aldeia
dos povos originários. Fala sobre essa experiência. Eu estive na aldeia Mata Verde Bonita, a convite dos indígenas, porque eu deixei um outro legado na Lotege, porque em 84 anos da Lotege, precisou, depois de 84 anos, ter a nossa gestão para a Lotege receber um índio. E nós não recebemos um indígena lá. Nós recebemos um povo originário. Sim. Recebemos uma sociedade, parte da nossa sociedade. E chegou lá um time, um ônibus cheio, que veio conhecer a Lotege, que veio conhecer equipamentos de jogos de VLT. Como eles vieram na sede da Lotege? Vieram na sede da Lotege, a meu convite. Depois da sua visita? Não, antes da minha visita. visita. Antes da tua visita, sim. Porque eu convidei para vir à Lotege, até porque a Lotege está apoiando o futebol dos indígenas, que para quem está nos assistindo, tem um caso interessante. Sim. Os indígenas do Rio de Janeiro formaram um time chamado Originários. Vou anotar isso aqui, isso eu não sabia. E os Originários vão disputar agora os campeonatos carioca de acesso. É um time 100% formado por indígena. E te digo mais, eles trouxeram de Uberaba, em Minas Gerais, o técnico da seleção brasileira indígena. O técnico da seleção brasileira indígena foi contratado para ser o técnico do time dos Originários aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse time está treinando em Maricá. Você fica convidado, meu convidado, Azencleve, 19 de abril. Sim. Pela primeira vez, nós teremos um jogo no Maracanã, no Maraca, com esse time. Eles estão treinando, esses times de indígenas estarão pisando o gramado sagrado do Maracanã para o jogo de futebol. Dia 19 de abril, às 15 horas, vários artistas confirmados, como Gabriel Pensador, e vai ser histórico isso. Você conversa com esses indígenas, eles vão à emoção de imaginar que eles vão pisar no Maracanã e vão começar a disputar um campeonato, acreditando que eles podem ser vistos, ter uma vitrine, podem ser contratados. E aí, o povo representando o povo originário. E aí, na Lotege não poderia ficar de fora. Então, deixei esse legado e estou visitando todas as tribos indígenas do estado do Rio de Janeiro para conhecer as dores deles, que já são as minhas dores. Hoje, quando o embarque no avião, ficou sem o colar que eu ganhei do cacique lá em Maricá. Aí, você ganhou ganhei o colar, ganhei um colar que ele tirou. Não te pintaram? Filho da dona Lídia, vou te contar de pintura. Ganhei esse colar do nosso Tupã, sim, filho da icônica, da lendária dona Lídia, a pajé dona Lídia, que faleceu tem 40 dias. A dona Lídia, ela reconquistou para os indígenas mais de 20 territórios que haviam sido tomados deles. E dona Lídia conseguiu de volta 22 ou 23 territórios sem dar um tiro, sem disparar uma flecha. Faleceu agora aos 99 anos de idade aqui na aldeia que eu fui conhecer. E ela ia a pé do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ao Paraná, do Rio de Janeiro a Santa Catarina, do Rio de Janeiro a São Paulo, para defender a retomada, a devolução da história. E o filho dela disse lá na tribo que precisou de 532 anos para uma autoridade revestida de um cargo visitar uma aldeia deles no Rio de Janeiro. E aí ele falou, eu vou tirar, em homenagem à minha mãe, ele falou lá, eu vou tirar da minha garganta esse colar, que é feito de ossos de uma jiboia, que eles retiram conversando com a jiboia viva, dentro da casa dele, e a jiboia volta para a mata para continuar vivendo, porque ele conversou e ela permitiu tirar aqueles ossos. E aí, nós estamos a Lotege, deixei esse legado e esse compromisso para a Lotege apoiar o futebol dos indígenas, porque nós precisamos, o Estado precisa alcançar todos os povos. E nós temos no Rio de Janeiro mais de 17 mil aldeados e não aldeados. Fora os não indígenas que casaram com indígenas. Nós temos... eles aceitam sim, sim, nós temos 2 tribos dentro da capital. A tribo que você foi fica em Maricá. Maricá. Aí foi meu motivo de visita a Maricá, dessa tribo. E você falando da pintura, no dia que eu estive, que eles estiveram na Lotege, o cacique, o Tupã, me perguntou se eu permitia fazer uma pintura no meu braço. E eles fizeram, já pagou, durou aí uns 15 dias, 20 dias, fizeram com a tinta 100% natural do genipapo. Não sei se você conhece a fruta genipapo, o licor de genipapo, é feito com a tinta do genipapo.
E aí ele estava pintando e eu perguntei para o indígena o que representava aqueles traços. E ele disse que aquilo ali eram os caminhos da sabedoria para a minha vida. Uau. E hoje, por coincidência, eu estava aqui, pertinho de você, ali na Bananinha Grill, é isso? Sim, sim. Estava na Bananinha Grill. Alô, Bananinha Grill, obrigado por nos acolher aí, Ana Paula. Estávamos lá. Depois vocês pagam o cachê aqui para manter o estúdio, tá? Que eu fiz a propaganda, a audiência é grande, hein? E aí, estava o telefone, tocou um amigo meu chamado João Carlos, um conterrâneo lá de Minas Gerais, ela estava do meu lado, e o João Carlos me perguntando assim, meu irmão, forma que me tratar, você já viu uma Ferrari adesivada? Eu não estava entendendo. Eu falei, não. Ele falou assim, você não viu mesmo? Que eu vi uma Ferrari adesivada, e você estava no adesivo. Aí eu falei assim, logo vem na imagem minha uma fake news. Foi inteligência artificial alguém fazer uma Ferrari comigo dentro do adesivo. Sim. Até para dizer que eu tenho a Ferrari. Eu custei entender. Ele falou, irmão, não existe Ferrari adesivada. Então por que você deixou os índios pintarem o seu braço? Você é uma Ferrari, irmão. Você é a Ferrari dos jogos no Brasil, a Ferrari da Lotege, os caras meteram um adesivo no seu braço. Eu nunca vi uma Ferrari adesivada. Aí eu caí na gargalhada que eu entendi a brincadeira dele, entendeu? Isso agora há pouco aqui. Ah, isso foi aqui? Aqui no Bananinha Grill, agora há pouco. Que você perguntou pela pintura, tu não entendeu ainda? Aí agora a ficha caiu. Caiu? Cheguei aqui, tomei um café, que eu não sei quem é que coou o café, né? Se foi a Cássia, se foi o Luiz, se foi o Mário. Foi o Mário. Foi o Calixto. Sei que o café do Calixto estava uma delícia, até quero mais uma xícara aí. Aí caiu a ficha, eu entendi. Da Ferrari adesivada, fiquei devendo isso aí, essa aí para o João Carlos. Ainda dá para fazer um recorte especial sobre a Ferrari adesivada. É isso aí. E mandar para lá. Eu tenho familiares, né, por parte de mãe, que são indígenas, que vieram lá da região do Pará. Então, quando toca nesse assunto, se você falasse mais uns 5 minutos sobre os povos originários, você ia me fazer chorar aqui. Eu fico muito emocionado quando o assunto é esse. Porque eles são os brasileiros, eles são o povo realmente que... Sabe, é algo assim que nós devemos a eles ainda, inclusive a minha ancestralidade. Sim. Seria obrigatório nós falarmos o idioma. Sim. Sabe? Concordo. Deveria ensinar isso nas escolas. E eu fui muito bem acolhido por eles. E o cacique, ainda com colar dos ossos de boia no pescoço, na garganta, que ele diz, na garganta. E ele falava para mim, e ele estava às lágrimas também, chorando. E eles choraram aqui dentro da Lotege, a gente foi falar da emoção dele estar na Lotege, choraram mesmo, veja nos vídeos. E ele tirando colar e dizia para mim assim, o senhor tem o nosso sangue. O senhor é nosso irmão. O senhor é nosso amigo. O senhor é nosso patrício. Então o senhor merece carregar esse colar. E aí as pessoas que viram na rede social dizendo o quanto isso é singular. Está na tua casa esse colar? Estava no carro agora, porque no embarque foi passar no detector de metal para não pintar. Mas tem fotos tirar. Suas no Instagram. Tem. No seu Instagram. Vou voltar a usá-lo hoje. Quem quiser te seguir pelo Instagram, Rasenclever Lopes Cansado. Rasenclever. É só pesquisar. Se bater Rasenclever, Hazenclever. Nem vai precisar colocar o nome completo, já vai aparecer lá com esse rostinho aqui. E aí nós vamos colocar na legenda também. E você falando dos povos originários. Sim. Eu tenho essas visitas nas próximas aldeias. Eu vou lhe dizer do meu calendário de visita e adequo, se for preciso, para você ir em uma comigo. Isso é importante. É bom voltar às raízes. Sim. E te complemento que domingo agora, pela manhã, o último domingo, eu recebi aqui no Rio de Janeiro o grande cacique Cocama, que é um reconhecido internacionalmente, defensor da Amazônia, dos povos da Amazônia e do Brasil, que me trata por Patrício, e nós sentamos no domingo para discutir. Ele é pré-candidato ao Senado pelo Amazonas, pelo Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas tem em torno hoje de 750 mil indígenas, segundo ele. E nós viemos para discutir no domingo a legalização dos jogos nos nossos mandatos, futuros mandatos, porque está gravado na rede social dele e minha, ele quer levar para o Amazonas
o modelo do Rio de Janeiro, da Lotege, de legalização dos jogos e investimento no social, investimento nas aldeias e nas tribos. Ele veio ele, a esposa dele, estivemos juntos no domingo, tomamos um café no domingo, conversando sobre esse modelo, e os dois confiando na eleição futura, no sufrágio eleitoral, a gente traçando objetivos para que a gente possa trabalhar unidos e manter que a aprovação dessa legalização transforme em recursos chegando realmente na ponta de quem precisa. Ok. Nova Onda em Pauta. Teve o prazer hoje de receber o Razenclever Lopes Cansado, e que é pré-candidato hoje a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ainda não tem definido o partido, não vamos falar sobre isso, vamos falar apenas que você não tem um partido definido. Eu te faço uma última pergunta, para a gente encerrar essa nossa conversa. Agradecendo a sua assessoria. Obrigado. Ana Paula, Vilela e aos demais. Nossa querida Cássia das Marias. Sim. A minha pergunta é uma pergunta fácil de você responder. Quantos votos precisa para o Razenclever Lopes Cansado ser eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro? Deus provê tudo que eu preciso na vida. Em média, em números. Deus já tem definido o número dos votos e eu não estou preocupado com os números. Eu estou preocupado que está no meu coração a paz e a tranquilidade, que é um mandato a serviço do reino, a serviço de vidas. Então, eu só estou preocupado de me fazer conhecido, estar com as pessoas, nas casas, nas comunidades, eles me conhecerem. O número de votos vai ser o necessário o suficiente para o projeto de Deus. Vai votar que horas? Vou votar na primeira hora. Então, eu vou estar votando aqui em você, em Nova Iguaçu. Obrigado. Muito primeiro voto, 8 horas e 1 minuto. Eu vou estar votando em você. Quero vir aqui para te acompanhar. Eu apertei tua mão, hein? Obrigado. Agora eu não tenho mais como voltar Então, atrás. posso ir contigo, porque como candidato a deputado federal, eu posso votar em qualquer sessão. Então, eu vou estar aqui votando também em Nova Iguaçu. Eu voto aqui no Rangel Pestana. Rangel Pestana, vamos estar junto. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Beijo no coração.